Eu confesso para você que se eu falar que eu algum dia conceituei sobre isso, eu estou mentindo. Mas é como se como se eu pudesse dizer que isso era quem eu era. Entendeu? Assim, eu tinha uma sede por isso. Eu e a Iana fizemos parte de uma outra igreja durante muito tempo. E quando a gente conheceu o Ministério Sal da Terra, que é onde eu sou pastor hoje, era como se a gente lesse outra Bíblia, né? E é só uma expressão que também não é verdadeira, assim, é o extrapolar da É um expressão. prisma ali, né? Mas o que mais chocou a gente era como as escrituras poderiam ser aplicáveis. E isso era uma coisa que a gente sempre almejava. Como eu posso viver a minha espiritualidade de segunda a sábado? E isso a gente encontrou nessa realidade ministerial. Então, enquanto eu já estava, né, aqui, que nós estamos gravando aqui, inclusive, isso era tudo muito misturado na minha vida. Então eu lembro assim, eu viajava de segunda a sexta. E o conselho me chamou para fazer parte do conselho da igreja. A reunião de conselho é toda segunda. Então eu passei a viajar de terça de madrugada. Tinha terça que eu levantava 3 horas da manhã, porque às 7 eu já tinha que estar em séries. Então era o prazo de eu levantar, fazer minha malinha, tomar banho e sair. Porque eu amava isso aqui. Eu amo, né, assim, a igreja, o ministério. E nada do meu sustento vinha daqui. Pelo contrário, pelo contrário. Gastava e tal. Era o A inverso. gente investia muito, né? E ainda investe. Então, essa era a minha realidade de vida. Eu ia adequando o meu trabalho para eu poder viver ainda mais, né, o ministério. E enquanto eu estava lá, eu me lembro várias vezes assim que eu estava num cliente, enquanto ele não podia me atender, pegava o telefone e ia. Eu não dava esse nome na época, mas hoje eu daria, né? Eu ia pastorear alguém pelo telefone. Então, ó, como é que você tá? Como é que tá aquele pedido de oração da semana passada? Venceu aquilo? Como é que tá aquela oportunidade de trabalho? Como é que tá aquela enfermidade da sua mãe? Então, era tudo misturado. Eu estava dentro da loja do meu cliente e pastoreando, conversando. vamos dizer assim, né? Na época eu não usava esse termo. É, a gente tinha um pequeno grupo na minha casa na sexta-feira, era um pequeno grupo gigante, assim. Eu morava num apartamento de 2 quartos e ficava gente na cozinha, ficava gente na sala, ficava gente no Coisa boa é corredor. isso, Era né? muito legal. Trembão é coisa boa. Isso aí é uma das coisas. Né? E a gente tinha vezes que eu chegava de viagem na sexta, já tinha gente me esperando em casa, do pequeno grupo. A Iana queria morrer. Chegava antes de você. Né, com Aí quando isso. você chegava, falava isso, né, cabeludo? Ô, sinta-se à vontade de sua casa. O que você quer Exatamente. comer? O que você quer beber aqui na sua casa? Então assim, para mim sempre foi muito misturado, né? E aí eu estava antes respondendo, né, ao Jacinto. E quando eu fui convidado para fazer parte então do ministério de forma remunerada, na época, que era uma realidade muito diferente do que a gente tem hoje como igreja, financeiramente falando, na época a igreja podia participar do meu sustento com um valor que era em torno de 5 vezes menos o que eu ganhava, né? Não era a metade, não era um terço, era um quinto. Que isso. Deus é muito bondoso e Deus já trabalhava no meu coração da Diana para a gente nunca viver com o que a gente ganhava, né? Então, nessa época, eu vivia com a metade do que eu ganhava. Então, para mim, na verdade, era um downgrade de um terço à metade. E isso tornou possível a nossa vinda para o ministério. Porque, de fato, se eu tivesse um estilo de vida de quem ganhava o que eu ganhava, seria impossível eu vir para o ministério. E eu, claro, tinha criado uma reserva financeira. E durante 3 anos, mais ou menos, eu fui comendo dessa reserva financeira que eu entendia como investindo no ministério. Então, estava investindo no ministério do Senhor e no meu ministério pessoal também. Entendia isso como uma visão. Eu nunca, né, a gente não fez um movimento ministerial por causa de salário. Ou porque a gente deu errado em alguma coisa, enfim, não dá certo em nada e vai ser missionário, né? Vai abrir mão mesmo. Então a gente entendeu um sacrifício para o que Deus, a gente entendia que Deus estava chamando a gente. Eu digo que Deus me empurrou para o ministério. Eu não tive um dia que eu dei um clique. Depois que eu vim para o ministério, eu comecei a lembrar de várias palavras, de decisões. Eu lembro quando eu era adolescente, teve uma chamada missionária na Igreja Batista. E eu aceitei o apelo. Eu fui lá na frente, minha mãe ficou louca. Eu lembro no outro dia, ela foi me levar para a escola, a gente estava na Marginal, e aí um silêncio dentro do carro, do nada minha mãe falou assim, o que foi aquilo ontem? Eu falei assim, aquilo que? Ela, você ir lá na frente no apelo missionário.
Eu falei, mãe, eu não sei dizer exatamente o que foi aquilo. Mas eu sinto que eu quero responder aquilo. Olha. Eu amo a igreja, eu amo a Bíblia, eu amo o Senhor e tal. E você, a senhora, servir. é responsável por semear em mim. E eu lembro que minha mãe ficou bem apreensiva, olha, né? Assim, cara. Tipo assim, mas isso é para agora? Isso é para quando? E eu falei, eu não sei, né? E agora eu sei que é para agora, né? Mas durante muitos anos, isso foi bem, como diz o pastor Paulo Júnior, um grande mentor na minha vida, né? Foi bem intuitivo durante muito tempo. Eu seguia por esse caminho, mas com pouca intencionalidade, com muita intuição, vamos dizer assim. Hoje, eu creio que eu já consigo fazer mais intencionalmente, menos... Você acabou de assistir um corte do canal Update Mais. Entre aqui no nosso canal e confira todos os episódios.